Primeiro, OMS e o NRWA. Agora, outras 66 agências internacionais, 31 da ONU, 35 que não são de lá. Essa é a notícia. O presidente americano Donald Trump expediu um memorando presidencial que determina a retirada do país de 66 organizações internacionais. O motivo? Se considera que elas operam contrariamente aos interesses nacionais dos Estados Unidos. A gente tem aqui a documentação, os documentos, então, divulgados pelo governo americano entre ontem e hoje, pontuando essa ordem. O texto do documento ordena que todos os departamentos executivos, vamos lá, esse é o texto do documento, todos os departamentos executivos e agências cessem a participação e financiamento em 35 entidades que não fazem parte das Nações Unidas, seguindo também acaba em 31, com acesso a 31 corpos vinculados à ONU. A atuação, como a gente falava, é entendida contrária à segurança, prosperidade econômica ou soberania dos Estados Unidos na linguagem do documento. A lista de organizações incluída no memorando abrange entidades com foco em questão climática, desenvolvimento, comércio, migração, tecnologia, segurança e temas sociais. Isso aí não é coisa que deveria vir como surpresa, é o resultado de uma revisão que já vem lá atrás, exigida pelo governo em 2025, da participação dos Estados Unidos em todos os organismos governamentais internacionais, convenções e tratados dos quais os Estados Unidos são membro ou, se não são membro, contribuem financeiramente. Isso aí vem no caldo mesmo daquela limpa da burocracia americana, quando a gente viu no início do mandato o desmantelamento da USAID, ou USAID, Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional. Também havia, naquele início, com Musk, Rubio, etc., promovendo aquela limpeza do Departamento de Estado, um pedido de revisão de todas essas organizações. Casa Branca indicou que tais saídas determinam o término do uso de recursos públicos em entidades que avancem, nas palavras do governo americano, a agenda globalista sobre propriedade dos Estados Unidos, o mesmo com relação às organizações que tratam de assuntos de forma ineficiente, desviando dólares do contribuinte americano para programas que o governo americano avalia não retornem benefícios claros para o país. Trump já era crítico de longa data, além de agências como a OMS, onde ele falou que essa agência da ONU não conseguiu demonstrar sua independência do Partido Comunista Chinês durante a pandemia, ou da UNRWA, que teve aí sob os holofotes no pente fino da opinião pública, depois que, primeiro uma matéria do Wall Street Journal, e depois se comprovou. Membros então dessa agência, que lida com distribuição de auxílio humanitário em Gaza, estaria profundamente envolvida com o Hamas, mesmo aí com membros que trabalham, funcionários da agência, estando diretamente envolvidos no brutal massacre do 7 de outubro de 2023. Ali começou esse desgaste, agora a gente vê então isso como parte da limpa mais ampla que o governo Trump tenta promover em termos de burocracia e participação internacional. Os recursos devem ser redirecionados a prioridades domésticas, diz o documento, consideradas mais importantes pelo executivo. Vamos lá para as aspas novamente então. O presidente Trump tem lutado consistentemente para proteger a soberania dos Estados Unidos, estou lendo do documento, e garantir que os compromissos internacionais sirvam aos interesses americanos. Esse é o comunicado que também lembra que a revisão inicial vem de ordem executiva, como a gente falava lá atrás, de 2025. Bem, é coisa interessantíssima, a gente tem feito a cobertura consistentemente a respeito de como existe uma aparente mudança na ordem global. Se a gente falava disso com a OMS e o NRWA, a luz do governo Trump, isso expande isso para um outro panorama. E tem aí uma lógica por trás da questão. Eu consistentemente, ao falar desse assunto, cito o momento quando a gente cobriu a Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro do ano passado, momento onde tive a oportunidade tanto de fazer traduções simultâneas aqui no canal, quanto estar cobrindo diretamente lá na rua, na frente então da sede da ONU em Nova York. Quando a gente fez a cobertura, quem é inscrito de longa data vai lembrar do discurso de Lula e Trump, veio um depois do outro. Agora, isso pontua a estrutura mais ampla, que a gente já discutia de lá, aonde parece que ninguém estava satisfeito com a forma como a ONU estava atuando. O discurso de Trump, isso aqui, essa ordem reitera até o que foi dito lá, pontuando questão de agenda climática, globalismo, violações de soberania dos países e ineficiência, além de gasto dos contribuintes dos Estados Unidos e de outros países com organizações que não eram eficazes nos seus propósitos. Outros diziam que o Conselho de Segurança da ONU tinha que ter mais gente, de China a Estados Unidos, do Zimbábue ao Butão, do Brasil à Turquia, todo mundo aí parecia descontente com a forma como a coisa acontecia. Agora parece que não é com reforma que a coisa muda, mas com saída da perspectiva do governo Trump. Eu fiz uma análise na segunda-feira e reitero agora. Uma situação na qual nos parece que, gradualmente, as organizações que foram estabelecidas para tentar evitar
que um conflito pudesse acontecer na escala da Segunda Guerra Mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Uma breve retrospectiva histórica até, né? Primeira Guerra Mundial foi a fundação da Liga das Nações, um precursor da ONU. No acordo de paz daquela guerra, o general francês Ferdinand Foch falava que o acordo de paz que era proposto não era acordo de paz coisa nenhuma, era uma trégua de 20 anos. Aquela negociação acontecia em 1919, e aí, 20 anos depois, eclodia a Segunda Guerra Mundial na Europa. Parece que ele teria acertado. Parece que, depois da Segunda Guerra Mundial, se errou a mão também, de certa forma. Não com 20 anos, mas com 70, com um mundo cada vez mais em conflito, mesmo que seja prematuro ou imprudente prever algum tipo de conflito global agora. OMC, incapaz de mediar tarifas por disputas. OMS, certamente, não esteve ao contento de muitos países. Não à toa a Argentina saiu junto com o governo Trump e durante a pandemia as críticas foram abrangentes. Afinal de contas, foi incapaz de realizar prestação de contas com o Partido Comunista Chinês ou dar investigações que convencessem a comunidade internacional. Por aí vai. Quando se fala de FAO e outras agências, há também muita gente descontente por ali. Essa saída formaliza aquilo que é uma coisa que tem sido cravada por analistas há algum tempo. Se se fala de direito internacional, ONU, mecanismos de intermediação, isso mais e mais parece letra morta. Agora, nesse mundo de tantas incertezas, parece que o que predomina é o que sempre predominou. Poderio militar, capacidade de coação econômica e diplomacia personalíssima. Não à toa os 3 pilares da diplomacia externa do governo americano, diplomacia externa forcei, né? Da diplomacia do governo americano ao longo desse último ano. Aí, eu falei disso à luz de Primeira e Segunda Guerra Mundial, e vou reiterar a análise que eu já havia feito na segunda-feira. Winston Churchill, um dos grandes homens daquela era, quando se fundava a ONU e se chegava ao fim da Segunda Guerra Mundial, talvez um dos grandes homens do século XX ou de todos os tempos, além de toda a questão de resistência à opressão nazista e de ter bravamente combatido na Segunda Guerra Mundial, tinha uma tese interessantíssima a respeito da modernidade, onde ele falava que a gente estava vivendo um momento no século XX, isso aí, vai fazer o quê? Vai fazer 100 anos daqui a pouco, daqui a algumas décadas. Ele falava que o momento era um no qual mais e mais havia capacidade para destruição, caos e maldade e menos restrição para a manutenção da bondade. Bombas atômicas mais e mais presentes, igrejas mais e mais fechadas. É só uma metáfora, mas ajuda a gente a entender o conceito que ele queria comunicar, de que, com capacidade de autodestruição crescendo, também estávamos nos tornando cada vez menos morais. E o resultado é um mundo aí complicadíssimo. Tá aí dado o recado, a análise, então, a respeito da saída dos Estados Unidos de 66 organizações internacionais. Primeiro a notícia, depois a análise.